Você pode estar cercado de versículos, conhecer bem a linguagem cristã e ainda assim permanecer no mesmo lugar por anos, porque continua adiando aquilo que Deus tem pedido repetidamente: obediência. Obedecer é escolher a vontade de Deus acima da própria vontade. E o lugar mais claro para conhecer a vontade de Deus é a sua palavra. Muitas pessoas pensam que a obediência precisa começar com algo extraordinário, como se Deus tivesse que dar uma nova instrução a cada passo. Deus pode, sim, conduzir de forma pessoal, mas a Escritura já está repleta de orientações claras para a vida diária. Por isso, obedecer não é, na maioria das vezes, esperar algo novo, e sim levar a sério aquilo que Deus já falou. É por essa razão que fé e obediência caminham juntas. É preciso fé para obedecer, porque Deus nem sempre explica todos os detalhes antes de nos chamar à ação. Muitas vezes, Ele revela apenas o próximo passo, trabalhando a confiança em nosso coração. Quando exigimos um mapa completo antes de obedecer, corremos o risco de atrasar o crescimento que Deus deseja gerar em nós. A história de Abraão revela como é confiar quando a ordem é difícil. Em Gênesis 22:2 lemos: "Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas." Abraão não recebeu longas explicações. Ele recebeu uma ordem e escolheu obedecer. Confiou no caráter de Deus, mesmo quando o pedido parecia impossível. Mais tarde, a própria Escritura destaca isso como exemplo de fé. Em Hebreus 11:8 está escrito: "Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado." Ter fé não significa nunca ter perguntas. Significa honrar a sabedoria de Deus acima do nosso próprio raciocínio e continuar caminhando mesmo sem enxergar todo o percurso. A obediência também está profundamente ligada ao amor. Jesus disse em João 14:15: "Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos." Não obedecemos para conquistar o amor de Deus. Obedecemos porque já pertencemos a Ele e desejamos que nossa vida reflita aquele a quem seguimos. Mas como a obediência se manifesta nas coisas simples do dia a dia? Ela aparece quando escolhemos perdoar, mesmo quando a carne quer guardar ressentimento. Aparece quando decidimos fugir da tentação, mesmo quando ninguém está olhando, e quando somos cuidadosos com aquilo que permitimos entrar em nosso coração. Em Tiago 1:22 está escrito: "Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos." Deus está nos chamando para mais do que conhecimento. Ele está nos chamando para a obediência. É nesse ponto que a ansiedade também é confrontada. Deus nos convida a entregar a Ele os nossos medos. Em Filipenses 4:6 lemos: "Não andem ansiosos por coisa alguma." Obedecer aqui é escolher a oração e a gratidão quando a preocupação tenta dominar, confiando que Deus carregará aquilo que nós não conseguimos carregar. Em 1 Tessalonicenses 5:17 está escrito: "Orem sem cessar." Isso significa voltar-se para Deus ao longo do dia, mesmo em orações curtas e simples. Em Mateus 5:39, Jesus diz: "A quem te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra." Isso não significa permanecer em situações de perigo, mas sim recusar a vingança e o ódio, confiando a justiça a Deus e mantendo o coração livre da amargura. Observe também o que aconteceu após a obediência de Abraão. Deus a honrou. Em Gênesis 22:15-17, o Senhor declarou: "Certamente o abençoarei." A obediência não tornou Abraão perfeito, mas demonstrou que sua fé era verdadeira, e Deus respondeu com promessa. Por outro lado, a desobediência gera dor. Ignorar a palavra de Deus e seguir o próprio caminho pode levar ao arrependimento. Provérbios 14:12 afirma: "Há caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele conduz à morte."
Aquilo que parece correto no momento nem sempre é certo no longo prazo. Por isso, Deus nos chama a confiar mais nele do que em nossos sentimentos. Em Provérbios 3, 5, 6 lemos: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Se você percebe que se afastou, não permaneça preso à culpa. Volte-se para o Senhor com sinceridade. Em 1 João 1,9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus restaura corações dispostos. Por isso, seja encorajado hoje. Ele não abandona você enquanto aprende a obedecer dia após dia. Comece com aquilo que você já sabe. Obedeça à palavra, mesmo sem entender tudo. Peça ao Espírito Santo força, sabedoria e coragem. Lembre-se, nosso Pai é bom e está nos conduzindo à vida. Agora vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu reconheço que o meu próprio senso de certo e errado nem sempre é confiável e preciso que o Senhor me corrija quando me desvio. Muitas vezes, aquilo que parece razoável para mim está longe do que é santo aos teus olhos. Por isso, eu preciso da tua palavra e do teu Espírito. Meus padrões podem falhar sem que eu perceba, mas os teus são puros e firmes. O Senhor vê o quadro completo, enquanto eu enxergo apenas o que está diante de mim. Hoje eu me aproximo com humildade, pedindo que me conduzas, porque não quero viver segundo o que parece certo para mim, se isso me afasta da tua verdade. A tua palavra já me alerta que o meu modo natural de pensar pode ser enganoso. Provérbios 14, 12. Me lembra que há caminhos que parecem corretos, mas terminam em morte. Livra-me, Senhor, de trilhas confortáveis que levam ao arrependimento. Guarda-me de escolhas que parecem inofensivas, mas endurecem o coração aos poucos. Ajuda-me a perceber quando estou sendo guiado por emoções, orgulho ou impulsos, em vez de ser guiado pela tua palavra. Dá-me um coração atento, uma mente ensinável e um espírito disposto a mudar quando o Senhor me corrige. Pai, eu preciso da tua direção. Preciso do conselho do Espírito Santo para lutar o bom combate da fé. Não quero tomar decisões baseadas apenas nos meus sentimentos ou no meu entendimento limitado. Quero ser moldado pelo que o Senhor já falou. Ensina-me a pausar antes de agir, a orar antes de falar e a buscar-te antes de escolher. Quando eu me sentir apressado, desacelera-me. Quando estiver confuso, clareia minha mente. Quando for tentado, fortalece-me para dizer não. Peço um novo derramamento do Espírito Santo sobre a minha vida. Enche-me até que meu coração se torne sensível ao que te agrada. Que meus pensamentos se voltem para o que é puro, justo e honra o teu nome. Concede-me também discernimento espiritual. Ajuda-me a reconhecer o que é enganoso, o que é impuro e o que silenciosamente me afasta de ti. Protege-me de ser atraído por aquilo que não tem vida espiritual. Livra-me de perseguir o que é popular e negligenciar o que é eterno. Que eu seja guiado pela tua presença e não pela pressão. Fortalece-me, Rei Jesus. Não quero me curvar aos padrões deste mundo, nem ceder quando ideias falsas se apresentam como verdade. Dá-me coragem para permanecer firme, sem me tornar orgulhoso ou duro. Que minha firmeza seja sustentada pelo amor e pela verdade, não pelo medo ou pela ira. Ensina-me a examinar tudo à luz da tua palavra, que não muda com as tendências nem se adapta às opiniões. Em Isaías 45:5, o Senhor declara: eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus. Quando meu coração estiver inseguro, lembra-me que o Senhor continua sendo Deus.
Quando minha mente estiver confusa, lembra-me da tua soberania. Quando eu me sentir fraco, lembra-me de que tua força permanece a mesma. Dá-me, Pai, um espírito obediente. Ajuda-me a escolher a tua palavra acima dos meus sentimentos. Ensina-me a me submeter à tua vontade, mesmo quando a carne resiste. Não quero viver por impulso nem por conforto. Quero viver pela fé. Trabalha em mim e remove as áreas endurecidas do meu coração. Tira a dúvida que impede a obediência e a desobediência que eu tento justificar. Purifica meus motivos e desejos. Ensina-me a dizer sim ao Senhor com prontidão. Reconheço que render-me à tua vontade nem sempre é fácil. Há dias em que desejo controle, momentos em que quero me defender ou escolher o caminho mais fácil. Mas a tua palavra me chama para um nível mais alto e o teu espírito me conduz a uma profundidade maior. Sustenta-me nesses momentos. Não permitas que eu faça acordos com o pecado, nem que adie o arrependimento, nem que justifique aquilo que o Senhor já me advertiu. Eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo, porque não consigo vencer essas batalhas apenas com força de vontade. E quando as provações chegarem, ajuda-me a enxergá-las com os olhos da fé. Quando minha fé for testada, não permitas que eu me torne amargo ou desanimado. Ensina-me a permanecer firme e a continuar confiando, mesmo sem entender o porquê. Ajuda-me a segurar no quem, quando eu não compreender o porquê. Romanos 8:28. Me lembra que o Senhor faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que te amam. Mesmo sob pressão, ajuda-me a crer que nada está sendo desperdiçado. Senhor Jesus, eu desejo alcançar maturidade espiritual, a ponto de carregar minha cruz com alegria e te seguir, sem sempre precisar de conforto primeiro. Lucas 9:23 diz que se alguém quer seguir-te, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e te seguir. Ajuda-me a viver isso nos meus pensamentos, escolhas e reações. Que meu amor por ti seja maior do que qualquer oferta deste mundo. Ensina-me a desejar tua presença mais do que aplausos e a valorizar a santidade mais do que a conveniência. Guarda meu coração sensível e minha consciência limpa. Que a tua palavra habite ricamente em mim, para que eu não seja apenas ouvinte, mas praticante da verdade. Guia meus passos hoje. Mostra-me o que fazer e dá-me forças para fazer. Quando eu falhar, traz-me de volta rapidamente. Quando eu me distrair, redireciona-me. Quando eu me cansar, renova-me. Eu bendigo o teu nome, Rei Jesus. Que a minha vida traga honra a ti. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva amém como um sinal de fé. Oro para que cada bênção declarada aqui alcance sua vida, em nome de Jesus. E se você precisa de uma oração especial, deixe seu pedido nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre.